Você já parou para pensar que existe uma promessa divina tão poderosa que pode ter passado despercebida em sua vida? E se eu lhe dissesse que há uma palavra de Deus que deveria ter se cumprido antes dos seus 35 anos? Meus amados irmãos e irmãs, quero falar hoje sobre uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua jornada espiritual. Quantos de nós chegamos aos 35, 40, 50 anos ou mais e olhamos para trás sentindo que algo ficou incompleto, que alguma promessa divina ainda não se realizou plenamente em nossos corações? Charles Spurgeon, aquele grande homem de Deus conhecido como o príncipe da pregação, costumava dizer que as promessas de Deus não são como os cheques sem fundo dos homens. Elas são garantias eternas, seladas com o sangue de Cristo. Mas aqui está o ponto que precisamos entender com toda clareza. Algumas dessas promessas têm um tempo determinado para se cumprirem, e quando esse tempo passa, sem que elas se manifestem, precisamos examinar nossos corações diante do Senhor. A palavra nos diz em Salmos 90:10 que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e se alguns, pela robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Mas antes de chegarmos a essa fase da vida, existe algo que Deus planejou para acontecer conosco. Algo tão fundamental que, se não acontecer, viveremos como árvores sem frutos, como lâmpadas sem óleo, como sal que perdeu o sabor. Spurgeon pregava com ardor sobre a necessidade de uma conversão genuína, de um encontro real com Cristo que transformasse completamente a vida do crente. Ele não aceitava uma fé morna, uma religiosidade superficial, que apenas cumpre rituais sem experimentar o poder transformador do Evangelho. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Quantas pessoas chegam aos 35 anos frequentando igrejas, conhecendo histórias bíblicas, cantando hinos e cânticos, mas nunca experimentaram de fato o novo nascimento? Nunca passaram por aquela transformação profunda que Jesus descreveu a Nicodemos quando disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Essa palavra não é apenas para os jovens. Ela é para todo aquele que respira, independentemente da idade. A questão que deve nos inquietar é esta: se você já ultrapassou os 35 anos de vida e ainda não experimentou a plenitude da presença de Deus, se ainda não teve um encontro transformador com Cristo que mudou radicalmente sua maneira de pensar, sentir e agir, então algo de extremamente importante ainda não aconteceu em sua vida espiritual. E não estou falando de emoções passageiras ou experiências momentâneas. Estou falando daquela conversão profunda que muda o rumo eterno de uma alma. Veja bem, meus queridos, não é sobre idade cronológica. Deus pode tocar uma vida aos 8 anos ou aos 80, mas o que Spurgeon ensinava e o que as Escrituras confirmam é que quanto mais tempo passa sem esse encontro genuíno, mais endurecido pode ficar o coração. Hebreus 3:15 nos alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pense comigo. 35 anos são tempo suficiente para ter ouvido o Evangelho dezenas, talvez centenas de vezes. Tempo suficiente para ter visto testemunhos, para ter lido a Bíblia, para ter estado em cultos e reuniões. Mas ouvir não é o mesmo que responder. Conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. E aqui reside o grande perigo de nossa geração. Uma religiosidade sem relacionamento, uma fé sem transformação, um cristianismo sem Cristo de fato reinando no coração. Spurgeon costumava pregar que a verdadeira conversão é reconhecível. Ela produz frutos. Ela transforma o caráter. Ela muda prioridades. Ela faz com que as coisas velhas passem e tudo se faça novo, como diz 2 Coríntios 5:17. Se isso não aconteceu, se sua vida após tantos anos continua igual, com os mesmos desejos mundanos, as mesmas atitudes carnais, a mesma frieza espiritual, então precisamos parar e refletir seriamente. A palavra de Deus que deveria ter se cumprido é esta: a palavra da salvação genuína, da regeneração completa, do novo nascimento que transforma um pecador em filho de Deus. Não estou falando de religião, mas de relacionamento. Não estou falando de tradição, mas de transformação.
Não estou falando de aparência, mas de essência. Muitos chegam aos seus 35, 40, 50 anos, carregando um peso que não deveriam carregar. Um peso de culpa não perdoada, de pecados não confessados, de uma vida espiritual que nunca decolou porque o alicerce nunca foi estabelecido corretamente. E Deus, em sua infinita misericórdia, está estendendo a mão hoje para você que me ouve. Não importa quantos anos já se passaram, não importa quanto tempo você desperdiçou, o que importa é que hoje você pode responder ao chamado divino. Em Ezequiel 18:31, o Senhor diz: Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis? Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como nos ensina 2 Pedro 3:9. Essa é a vontade do Pai Celestial para a sua vida. Quantos de vocês reconhecem que chegaram até aqui sem experimentar essa transformação verdadeira? Quantos percebem que algo essencial está faltando em sua jornada espiritual? Não é tarde demais. Nunca é tarde enquanto há vida e enquanto há o hoje de Deus. Mas também não podemos adiar indefinidamente. Cada dia que passa sem responder ao chamado divino é um dia perdido, é uma oportunidade desperdiçada de viver na plenitude do propósito de Deus. Se você está assistindo a este vídeo e sente seu coração sendo tocado, se reconhece que precisa desse encontro genuíno com Cristo, não endureça seu coração. Este pode ser o momento que Deus preparou especialmente para você. Este pode ser o dia da sua salvação. Não deixe passar mais tempo. A vida é breve, a eternidade é longa, e as decisões que tomamos aqui determinam nosso destino eterno. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se neste canal para continuar recebendo palavras que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada com Deus. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, preparamos um material especial. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para quem quer dar passos práticos em direção a uma vida espiritual mais profunda e transformada. Agora vamos entender mais profundamente o que significa essa palavra não cumprida e como podemos experimentar sua realização em nossas vidas. A verdade é que muitos de nós crescemos em ambientes religiosos, fomos batizados, participamos de rituais, memorizamos versículos, mas nunca realmente entregamos nosso coração completamente a Jesus. E essa é uma realidade dolorosa que precisamos enfrentar com coragem e honestidade. Não podemos continuar vivendo de aparências quando nossa alma está sedenta por um encontro verdadeiro com o Deus vivo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus sempre estabeleceu marcos e momentos decisivos na vida do seu povo. Houve o momento em que os israelitas precisavam decidir se atravessariam o Mar Vermelho. Houve o momento em que Josué desafiou o povo dizendo: Escolhei hoje a quem sirvais, conforme está em Josué 24:15. Houve o momento em que o filho pródigo precisava decidir se continuaria na pocilga ou voltaria para a casa do pai. Cada um desses momentos representa uma encruzilhada espiritual, um ponto de decisão que não pode ser adiado indefinidamente. E o que estamos tratando aqui hoje é exatamente isso. Você chegou a esse ponto de decisão em sua vida? Você já teve seu momento de entrega total, de rendição completa aos pés de Cristo? Ou está apenas transitando pela vida religiosa sem nunca ter experimentado o poder transformador do Evangelho? Veja, meus amados, o problema não é apenas não ter experimentado a salvação. O problema maior é viver com a ilusão de que já a possui, quando na verdade nunca houve uma conversão genuína. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7:21-23, quando disse que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas são palavras que deveriam fazer tremer qualquer pessoa que se considera cristã. Porque aqui Jesus está falando de pessoas que fizeram coisas religiosas, que até operaram em seu nome,
mas nunca tiveram um relacionamento real com ele. Elas conheciam sobre Jesus, mas Jesus não as conhecia. Elas falavam de Jesus, mas não viviam para Jesus. Elas usavam o nome de Jesus, mas seus corações pertenciam a outro Senhor. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Frequentam os cultos dominicais, mas vivem a semana inteira como se Deus não existisse. Cantam louvores com os lábios, mas seus corações estão distantes. Oram orações decoradas, mas não têm intimidade com o Pai. Leem a Bíblia ocasionalmente, mas suas vidas não refletem os princípios das Escrituras. Chamam-se cristãos, mas Cristo não reina em suas vidas. Se você tem mais de 35 anos e reconhece esse padrão em sua vida, precisa entender algo fundamental. Deus está lhe dando mais uma oportunidade hoje. Ele não desistiu de você. Ele não fechou a porta da graça. Mas também não podemos presumir que sempre haverá um amanhã. Provérbios 27:1 nos adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. A palavra de Deus que precisa se cumprir em sua vida é a palavra da regeneração. É aquele momento em que o Espírito Santo entra em seu coração e faz uma obra tão profunda que você se torna uma nova criatura. Não é apenas mudar de comportamento por esforço próprio. Não é apenas tentar ser uma pessoa melhor. É receber uma nova natureza, um novo coração, novos desejos, uma nova direção de vida. Ezequiel 36:26 traz essa promessa maravilhosa: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é a obra que Deus quer fazer em você. Não importa há quantos anos seu coração está endurecido, não importa quantas vezes você resistiu ao chamado divino, Deus pode, neste exato momento, quebrar aquela dureza e dar-lhe um coração sensível à sua voz. Mas essa transformação requer algo de você: arrependimento genuíno e fé verdadeira. Arrependimento não é apenas sentir pena pelos seus pecados. É reconhecer que você viveu errado, que seguiu o caminho errado, que serviu aos senhores errados, e decidir mudar completamente de direção. É dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus com todo o seu ser. Em Atos 3:19, Pedro pregou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Veja que são duas ações: arrepender-se e converter-se. O arrependimento é interno, é a mudança de mente e coração. A conversão é externa, é a mudança de vida e de rumo. As duas coisas precisam andar juntas. Não adianta dizer que se arrependeu se sua vida continua igual, e não adianta apenas mudar comportamentos externos se o coração continua rebelde. Quantos anos você desperdiçou tentando viver uma vida cristã com suas próprias forças, sem nunca ter recebido o poder do Espírito Santo? Quantos anos tentando seguir regras religiosas sem ter um relacionamento vivo com Jesus? Quantos anos carregando culpas e vergonhas que Jesus já pagou na cruz, mas que você nunca aceitou verdadeiramente? A vida cristã não foi desenhada para ser vivida assim. Ela foi desenhada para ser abundante, cheia de propósito, transbordante de paz e alegria mesmo em meio às tempestades. Jesus disse, em João 10:10, que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas essa abundância só é experimentada por aqueles que realmente nasceram de novo, que realmente passaram pela porta estreita, que realmente negaram a si mesmos para seguir a Cristo. E aqui está algo que precisamos compreender: não é sobre sua idade. Deus pode salvar uma pessoa aos 80 anos do mesmo jeito que pode salvar uma criança de 8 anos. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para purificar qualquer vida. Não importa quantos anos de pecado existam para trás. O que importa não é quanto tempo você viveu longe de Deus, mas se hoje você está disposto a voltar para Ele com sinceridade. A parábola do filho pródigo nos ensina algo lindo sobre isso. O filho desperdiçou anos de sua vida, gastou toda a sua herança, viveu na imoralidade, chegou ao fundo do poço. Mas quando decidiu voltar, o pai o recebeu de braços abertos. Não houve condenação, não houve rejeição, houve festa, houve celebração, houve restauração completa. E assim é com nosso Pai Celestial.
Não importa se você tem 35, 45, 55 ou mais anos. Não importa quantos anos você viveu de costas para Deus. O que importa é que hoje você pode decidir voltar. Hoje você pode experimentar esse novo nascimento. Hoje essa palavra poderosa de regeneração pode se cumprir em sua vida. Mas é preciso que você dê o passo. É preciso que você abra o coração. É preciso que você permita que Deus faça a obra que só Ele pode fazer. Existe uma diferença profunda entre conhecer o caminho e andar no caminho. Entre saber a verdade e viver a verdade. Entre professar a fé e possuir a fé. E é exatamente nessa diferença que muitas vidas se perdem, vagando por décadas em uma zona cinzenta entre o mundo e o reino de Deus, sem nunca experimentar verdadeiramente nenhum nem outro. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, ele não os convidou para apenas aprenderem sobre ele. Ele os chamou para segui-lo. Vinde após mim, disse o Mestre, e eu vos farei pescadores de homens, conforme está em Mateus 4,19. Esse chamado exigia movimento, exigia decisão, exigia deixar as redes para trás, e eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Não houve hesitação prolongada. Não houve anos de análise, não houve adiamento, até que as circunstâncias ficassem mais favoráveis. E essa é uma pergunta que você precisa se fazer hoje. Quando foi a última vez que você realmente deixou algo para seguir a Jesus? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão radical por causa do Evangelho? Quando foi a última vez que seu amor por Cristo custou algo real em sua vida? Porque uma fé que não custa nada, geralmente não vale nada. Uma fé que não transforma nada, provavelmente não é genuína. Tiago 2,17 nos ensina com clareza. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não é que somos salvos pelas obras, jamais. Somos salvos pela graça mediante a fé, como Paulo deixou claro em Efésios 2:8-9. Mas a fé verdadeira, a fé que salva, sempre produz frutos, sempre resulta em transformação, sempre se manifesta em uma vida mudada. Então olhe para a sua vida com honestidade. Se você tem mais de 35 anos de envolvimento com coisas religiosas, mas sua vida não mudou, seus hábitos não se transformaram, seus valores continuam os mesmos do mundo, suas prioridades permanecem centradas em você mesmo, então há um problema sério que precisa ser confrontado. Não estou dizendo isso para condenar você, mas para libertá-lo da ilusão mortal de uma falsa segurança. Muitas pessoas vão dormir tranquilas todas as noites, pensando que estão salvas, porque foram batizadas quando crianças, porque seus pais eram crentes, porque frequentam uma igreja, porque não cometem pecados grosseiros como assassinato ou adultério. Mas Jesus nunca disse que o céu seria herdado por pessoas religiosas. Ele disse que apenas aqueles que nascessem de novo poderiam ver o reino de Deus. E esse novo nascimento, meus queridos irmãos e irmãs, não é algo vago ou místico que não podemos identificar. Quando uma pessoa nasce de novo, há evidências claras, há fome pela palavra de Deus, há desejo de oração e comunhão com o Pai, há amor genuíno pelos irmãos, há repulsa pelo pecado que antes era praticado com naturalidade, há preocupação com as almas perdidas, há frutos do Espírito manifestos na vida. Gálatas 5:22-23 lista esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses não são sentimentos passageiros que vêm e vão. São características que se desenvolvem e se aprofundam na vida de quem verdadeiramente pertence a Cristo. São marcas de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas para que essa transformação aconteça, é necessário haver morte. Morte do velho homem. Morte do ego. Morte dos desejos carnais. Morte das ambições egoístas. Paulo escreveu em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a realidade de uma conversão genuína. O eu é destronado, e Cristo assume o trono do coração. E aqui está o ponto crucial. Muitos querem a bênção sem a cruz, querem a coroa sem o sofrimento, querem o céu sem negar a si mesmos, querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E isso simplesmente não existe.
Ou Jesus é Senhor de tudo em sua vida, ou ele não é Senhor de nada. Não há meio termo nessa questão. Jesus foi claro em Lucas 14:27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Perceba que não é uma sugestão, é um requisito absoluto. Não pode ser discípulo sem carregar a cruz. E carregar a cruz significa morte para o eu e vida para Cristo. Significa que suas vontades se submetem à vontade de Deus. Significa que seus planos se alinham aos propósitos divinos. Significa que você não vive mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por você. Quantos de nós queremos os benefícios do cristianismo sem os compromissos? Queremos a paz que Jesus promete, mas não queremos abrir mão das coisas que destroem nossa paz. Queremos o amor de Deus, mas não queremos amar aos outros como Ele nos amou. Queremos as promessas, mas não queremos obedecer aos mandamentos. Que assim vivemos uma vida de contradição, de hipocrisia não intencional, de religiosidade vazia. Mas Deus está chamando você hoje para algo muito maior do que isso. Ele está chamando você para uma vida de propósito real, de transformação genuína, de poder sobrenatural. Uma vida onde você não apenas sobrevive, mas vive de verdade. Uma vida onde você não apenas existe, mas cumpre o destino para o qual foi criado. Uma vida onde o passado é redimido, o presente é transformado e o futuro é seguro nas mãos do Pai. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos para você, planos bons, planos de esperança, planos de futuro. Mas esses planos só se cumprem quando você se alinha com a vontade dele, quando você se rende completamente aos propósitos divinos. Talvez você esteja pensando: mas eu já desperdicei tantos anos, já cometi tantos erros, já perdi tantas oportunidades, e eu quero que você saiba que o Deus que servimos é especialista em restaurar vidas quebradas, em redimir tempo perdido, em transformar tragédias em triunfos. Joel 2:25 traz essa promessa maravilhosa: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus pode restaurar os anos que o pecado consumiu, pode curar as feridas que o mundo causou, pode reconstruir o que foi destruído, pode dar novo significado ao que parecia perdido, mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você reconheça sua necessidade. Ele precisa que você se humilhe diante dele e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso continuar assim. Eu quero essa transformação real em minha vida. E quando você faz isso com sinceridade, quando você realmente abre seu coração para Deus, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a operar em você, de maneiras que você nem imaginava serem possíveis. Coisas que pareciam impossíveis de mudar começam a se transformar. Vícios que dominavam sua vida começam a perder o poder. Feridas emocionais profundas começam a ser curadas. Relacionamentos quebrados começam a ser restaurados. A transformação que estamos falando não acontece da noite para o dia em termos de santificação completa, mas o início dela, o novo nascimento em si, é instantâneo. É como acender uma luz num quarto escuro. A luz não vai iluminando aos poucos. Quando você aciona o interruptor, a luz se faz imediatamente. E assim é com a salvação. Quando você verdadeiramente se entrega a Cristo, quando você genuinamente se arrepende e crê, naquele momento você passa das trevas para a luz. Colossenses 1:13 descreve isso de forma maravilhosa. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba os verbos tirou e transportou. São ações completas, definidas, não processos graduais. Você ou está no reino das trevas ou está no reino da luz. Não existe uma zona intermediária onde você pode ficar confortavelmente para sempre. E é exatamente essa zona intermediária que tem aprisionado tantas vidas por tantos anos. Pessoas que acham que estão bem porque não estão completamente nas trevas, mas que também não estão verdadeiramente na luz. Vivem numa religiosidade morna que Jesus disse que vomitaria de sua boca,
conforme Apocalipse 3,16. Essa é uma posição extremamente perigosa, porque cria uma falsa sensação de segurança. Pense comigo. Se você está perdido na floresta, mas acha que conhece o caminho, você não vai pedir ajuda. Vai continuar andando confiante na direção errada, até perceber tarde demais que estava completamente perdido. Mas se você reconhece desde o início que está perdido, vai buscar ajuda, vai procurar a direção certa, vai encontrar o caminho para casa. A pessoa mais perigosa não é aquela que sabe que está perdida, mas aquela que pensa que está salva quando não está. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25, e 5 delas eram insensatas. Elas tinham lâmpadas, estavam esperando o noivo, pareciam iguais às virgens prudentes, mas não tinham óleo suficiente. E quando o noivo chegou, elas ficaram de fora. Bateram na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta foi devastadora. Em verdade vos digo que vos não conheço. Essas virgens insensatas representam aqueles que têm aparência de piedade, que estão nos lugares religiosos certos, que dizem as palavras religiosas certas, mas não têm o essencial, a presença genuína do Espírito Santo em suas vidas. Não têm o óleo da unção, não têm a realidade da transformação. Têm apenas a forma, mas não o poder. E você pode estar pensando: mas como eu sei se tenho esse óleo? Como eu sei se sou trigo ou joio? Como eu sei se minha conversão foi genuína? Essas são perguntas importantes, e a Bíblia nos dá respostas claras. Primeira carta de João foi escrita exatamente para isso, para que saibamos que temos a vida eterna. E João lista evidências práticas. 1 João 2, 3, 4 diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja que conhecer a Deus não é apenas saber coisas sobre Ele, é obedecer a Ele, é guardar seus mandamentos, é viver de acordo com sua palavra. Outra evidência está em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O amor genuíno pelos irmãos em Cristo é uma marca distintiva de quem nasceu de novo. Não um amor fingido, não uma cordialidade superficial, mas um amor que se importa, que serve, que perdoa, que se sacrifica. Se você não consegue amar aqueles que também pertencem a Cristo, há algo seriamente errado com sua fé. E ainda temos 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isso não significa que o crente genuíno nunca peca, mas que ele não vive na prática contínua e confortável do pecado. Ele não pode mais pecar com a mesma naturalidade de antes, porque sua natureza foi transformada. Quando peca, há convicção, há arrependimento, há luta contra o pecado. Se você olha para a sua vida e não vê nenhuma dessas evidências, se você pode pecar sem remorso, se você não tem amor pelos irmãos, se você não tem interesse em obedecer à palavra de Deus, então você precisa examinar seriamente se já passou pela porta estreita. Não estou dizendo isso para tirar sua paz, mas para despertar você para uma realidade que pode estar sendo negligenciada há anos. 2 Coríntios 13:5 nos exorta: Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo estava falando com pessoas que já frequentavam a igreja, que já se consideravam cristãs. E mesmo assim ele disse: examinem-se, provem-se, porque é possível estar enganado sobre a própria condição espiritual. É possível pensar que está salvo quando não está. E aqui está a boa notícia. Se o Espírito Santo está usando esta mensagem para despertar você, se seu coração está sendo inquietado agora mesmo, isso é evidência de que Deus está trabalhando em sua vida. Ele não deixaria você confortável numa falsa segurança se não tivesse planos de salvá-lo verdadeiramente. João 6,44 nos diz que ninguém vem a Cristo a menos que o Pai o atraia. Se você está sendo atraído agora, responda a esse chamado. Não deixe que o orgulho, a vergonha ou o medo te impeçam de buscar a Deus de verdade. Não importa quantos anos você passou sentado em bancos de igreja.
Não importa quantas vezes você já se levantou em apelos e depois voltou atrás. Não importa quantas pessoas pensam que você é um grande crente. O que importa é a verdade entre você e Deus. E Deus conhece seu coração melhor do que você mesmo. Hebreus 4:13 declara: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar." Você não pode esconder nada de Deus. Ele vê através de todas as máscaras, de todas as aparências, de todas as fachadas religiosas. Ele vê o coração. E é com esse coração que você precisa se apresentar diante dele hoje. Romanos 10:9 nos dá a fórmula simples, mas profunda da salvação. Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confissão com a boca e fé no coração. Não é apenas repetir uma oração. Não é apenas realizar um ritual. É uma entrega genuína do coração. Um reconhecimento real de que Jesus é Senhor. Uma confiança verdadeira de que Ele pagou o preço pelos seus pecados e ressuscitou para sua justificação. Essa é a palavra que precisa se cumprir em você. Essa é a transformação que Deus quer operar em sua vida. Não mais tarde, não quando você se sentir pronto, não quando as circunstâncias melhorarem. Agora, hoje, neste momento. Porque hoje é o dia da salvação, como nos lembra 2 Coríntios 6:2. Não temos garantia do amanhã, mas temos a oportunidade do agora. Se você tem mais de 35 anos e nunca experimentou essa transformação genuína, não desperdice mais um dia sequer. Não deixe que mais anos passem sem que você tenha certeza da sua salvação. Não viva mais nessa zona cinzenta de religiosidade sem relacionamento, de forma sem poder, de aparência sem realidade. Deus está estendendo sua mão de graça para você agora. Agarre essa mão. Entregue sua vida completamente. Permita que essa palavra poderosa de regeneração se cumpra finalmente em você. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas oro para que seja apenas o início de uma nova jornada em sua vida espiritual. Se esta palavra tocou seu coração, não a deixe cair no esquecimento. Haja hoje mesmo. Busque a Deus com sinceridade total. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta mensagem. Se ela abençoou sua vida, inscreva-se neste canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus falou ao seu coração. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas com o Evangelho transformador. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para sua jornada espiritual. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.